Boa noite a todos, meus irmãos. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje nós vamos também transmitir pelo Facebook. Nós temos então algumas pessoas que também estarão assistindo nas suas casas, que quem sabe eles não possam sair. Então nós aqui nessa igreja, nós queremos atingir com a palavra de Deus o maior número de pessoas possível. Então nós estamos aqui agradecendo não só a presença de todos vocês que estão aqui, mas também aqueles que estarão assistindo. E eu começo essa noite com algumas perguntas para quem está lá em casa e para vocês. Educar filhos é uma tarefa fácil? É uma missão fácil? Já tem gente dizendo né? Bom, mas outra pergunta: quem é o culpado se o meu filho ou a minha filha ele não se comporta adequadamente? Quem será que é o responsável pelo mau comportamento do meu filho? Outra: o que a Bíblia diz sobre os filhos desobedientes? Sobre filhos que não obedecem ao pai e à mãe? Então estas e outras perguntas nós vamos trazer de maneira bíblica e de maneira didática nessa noite, além de tratar um outro tema na sequência, que são dois temas hoje, que é o segundo tema: como é que Jesus pode entrar numa família e transformar uma família? Aqui nós cremos que Jesus entra na casa das pessoas, entra na vida das pessoas e Ele transforma uma família. E nós temos muitos testemunhos de pessoas que foram totalmente transformadas, como a gente diz, da água para o vinho. E é exatamente esse versículo que eu vou trazer como referência, que é o momento em que Jesus transformou água em vinho, no momento em que Ele transformou a realidade de um casamento. Esse é o nosso segundo tema para essa noite. Então, dentro do primeiro tema, que é a criação de filhos, vejam que Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E diz o Salmo 127:3: eis que os filhos são herança do Senhor. Então nós vamos ver o seguinte: quando a Bíblia diz educa a criança no caminho que deve andar, ela está dizendo que existe uma indicação, existe uma direção para que uma criança seja educada dentro de princípios cristãos. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, um mundo difícil, onde as nossas crianças, principalmente crianças pequenas, 7, 8, 9, 10 anos, eles estão sendo bombardeados com muita informação, com muita coisa que fere princípios familiares básicos. As nossas crianças estão sendo atingidas por muita informação e muitas vezes sendo assediadas por pessoas ruins, pessoas de má índole. E nós temos então como aprender a trabalhar no coração das nossas crianças, dos nossos filhos, já que nós os amamos e nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de pais. Os filhos para nós, eles são uma herança do Senhor. O Senhor os filhos que nós temos, eles não vieram por acaso. Então você que está assistindo, você que está aqui, lembre-se, você não veio a este mundo por um acaso da humanidade, não. Você está aqui, você está neste mundo por permissão de Deus, e Deus tem um plano na tua vida. Aleluia. Deus tem um plano contigo, e não é só um plano para quando você ficar adulto, é um plano já quando você está nos primeiros passos. Para as crianças, Deus tem um plano com crianças. Quantas crianças que já disseram algumas coisas para os pais, eu já ouvi muito disso. A minha filha, o meu filho disse uma frase que eu não sei de onde me tirou, mas isso me tocou muito o coração. Porque ele veio, ou senão as crianças que sonham com o céu, isso acontece bastante, crianças que sonham com as coisas de Deus e falam para as famílias, e nós precisamos saber entender o que as crianças elas estão sentindo e o quanto as crianças são sensíveis às coisas de Deus. Diz um homem chamado Nelson Mandela, eu achei essa frase muito importante, diz assim: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.
A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então nós pais, para nós agora nesse momento, nós podemos usar a educação para os nossos filhos. Aquilo que nós ensinamos para eles pode mudar o mundo, não só a vida deles, mas pode mudar o mundo através de algumas lições que nós podemos ensinar. Olha, veja bem, quando eu falo em educação de filhos, eu estou dizendo uma coisa que é muito relevante. Quando o texto base que nós lemos diz: educa a criança no caminho em que deve andar, eu estou falando e trazendo à nossa realidade a função e a obrigação dos pais de educar uma criança. Para quem é professor, e nós sabemos que temos aqui, para quem é professor, sabe que lidar com uma criança que está sendo educada em casa, que está sendo tratada, que está sendo amada em casa, é diferente de tratar com uma criança que não tem o amor em casa, não tem a educação necessária em casa. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, lembre-se, você que está assistindo, você que está aqui, lembre, quem deve educar a criança não é a escola. Quem deve educar a criança é o pai ou a mãe. A escola vai oferecer conhecimento e é diferente de educação. Por mais que na escola se trate de educação, por que eles tratam educação na escola? Por que eles chamam de educação? Porque a escola ajuda também a moldar a criança, mas a função principal é da família. Os pais e mães não podem fugir da sua função de educar uma criança, ok? Olha só, Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e quando ele envelhecer, quando ele ficar velho, ele não vai se desviar. Sabe por que ele não vai se desviar? Porque desde os primórdios, desde os primeiros anos daquela criança, ela aprendeu princípios cristãos. Então você que já entende da palavra de Deus, você que já é maduro na fé, você que já entende aquilo que Deus pode fazer na tua vida, comece a passar isso para o teu filho, para a tua filha o mais rápido possível, porque quando você atinge ele com a palavra de Deus, com a presença de Deus, quando você expõe uma criança a Deus, as coisas de Deus, a possibilidade dessa criança se tornar alguém ruim lá no futuro é muito mais difícil, porque tudo que você ensina para ele fica gravado desde os primeiros anos de vida. As palavras que você disser para ele hoje, para ela hoje, elas ficarão na sua mente pelo resto dos seus dias. Então, pais, sintam isso como uma responsabilidade e como uma oportunidade de gerar gerações, pessoas melhores para este mundo, pessoas que serão exemplo de fé, de amor, pessoas que serão destacadas não apenas pelo quanto estudaram, pelo quanto são bons profissionalmente, mas pelo que eles são como caráter. Caráter é algo que você pode ensinar, e a criança aprende contigo isso no dia a dia. Amém? Na família, no ambiente familiar, que esse é um estudo exatamente sobre o ambiente da família. No ambiente da família, os filhos, as crianças aprendem sobre respeito, limites e honra. Isso é o que as crianças aprendem. Agora imagine essa criança que não aprendeu a respeitar, não aprendeu a ter limites, não aprendeu a honrar pai e mãe, nem honrar autoridades, nem honrar professores. Quando ele se torna um adulto, ele se torna um adulto sem respeito, ele se torna um adulto sem limites, e ele se torna um adulto sem honra. E é por isso que nós vemos hoje em dia aí, lá fora, muitos adultos que quem sabe você conheça, que são pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm honra, pessoas que não têm palavra, pessoas que não amam a não ser a si próprios, mas não conseguem amar, não amam, não respeitam, porque não receberam limites, porque ninguém lá desde o início da sua vida, eles não aprenderam a ouvir o não, mas o não, lembremos que faz
faz parte da nossa vida. Eu sempre ensino para o meu filho, e por que eu digo não para o meu filho? Por que eu digo não para minha filha muitas vezes? Porque eu digo para eles isso, e é o que a gente deve lembrar. Se lá no mundo, o mundo dirá não para os meus filhos, então eu que estou dentro de casa sei dizer um não com amor. Eu digo um não para ele naquele momento, mas eu estou treinando para quando o mundo disser não para ele, ele não ficará frustrado. Quando ele sair para o mundo e o mundo disser não, ele vai entender que faz parte da vida ouvir alguns nãos, faz parte da vida eu ter alguns limites, faz parte da vida eu saber que eu preciso respeitar professores, pessoas de mais idade, que eu preciso respeitar o meu chefe no trabalho. Tem gente, olha, gente, pelo amor de Deus, tem povo que tem uma dificuldade de respeitar o chefe. Tem gente que tem dificuldade de respeitar o patrão que está pagando o salário. Então nós temos que ter cuidado com isso, principalmente, olha, nessa época agora muito mais, porque aquele que desrespeita o patrão pode ser que ele acabe usando isso para te mandar embora, dizendo, não, é por causa da crise. Mas na verdade pode ser porque você não é uma pessoa que, quem sabe, respeitou ele. E as pessoas admiram muito quando tem alguém que sabe respeitar pessoas, que sabe honrar pai, que sabe honrar mãe e que sabe honrar as autoridades. Nós não estamos aqui para dizer que ninguém, e isso, olha, a Bíblia diz assim, que as autoridades foram instituídas por Deus. Então nós não estamos aqui nesse lugar, e a igreja não deve atacar as autoridades instituídas, mas se for preciso, nós colocaremos a nossa vida em oração diante de Deus, para que Deus tome conta dessa autoridade. Amém? Então, lembre-se de impor limites aos filhos, estabeleça limites e corrija, mas lembre-se, a correção, o limite para um filho, ele é sem ira ou raiva. Eu não preciso ser uma criatura raivosa. Ah, meu Deus, o meu filho errou e eu na hora da ira, na hora da raiva, falei o que não deveria ter falado, agi como não deveria ter agido, passei dos limites com ele, corrigi de uma maneira muito dura, que ele nunca mais vai esquecer a dureza com que eu agi, não o erro dele. Então isso tudo tem que ter prudência. Quando eu for corrigir uma criança, quando você vai corrigir uma criança, que se corrija sem ira ou raiva, mas que se faça a correção. Não dá para dizer que nós não vamos corrigir, mas que se corrija com todo amor e com toda tranquilidade, dizendo, você está errado, ponto, admita que você está errado, e também você terá uma punição por ter agido de maneira errada. Não tem como fugir da punição. Agora, também assim, ó, paz, né? Quando você disser que vai corrigir o teu filho, faça isso, senão ele vai te tratar como mentiroso, ele não acredita em ti. Então se você diz que vai fazer, faça, porque ele vai pegar confiança em você. E de vez em quando lá em casa eu tenho o meu filho, principalmente o pequeno, ele tem muito medo daquilo que eu possa fazer. Não que eu faça muita coisa, eu faço por causa dela, mas assim, ele mesmo disse, até porque a outra mais velha também disse, ela disse assim, ih, meu Deus, se o pai disse que vai fazer um negócio, lascou-se, porque se ele disse que vai fazer, ele faz. Ou seja, isso demonstra que quando a gente diz, a gente faz e cumpre o que diz, porque senão a gente fica como bobo, né? Como bobo e como mentiroso. Então educar filhos é uma tarefa muito interessante. É fácil? Não é fácil. Aí tem gente que diz assim, é terrível, é difícil. Terrível porque tu não está na minha pele, porque o meu filho é o coisinha ruim lá. Meu filho é terrível. Mas lembre-se, todo mundo, toda criança vai testando a gente até onde a gente deixa. Então cuidado com os testes das crianças. Crianças são ótimas para testar a gente, bem bom. Provérbios 23:13 diz assim, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Nem vou falar nada da vara, né? Não precisa, né? A correção é uma coisa importante. Então, corrige as crianças. A Bíblia está mandando, corrige as criaturas aí, tá? E daí nós vamos ter adultos melhores. Olha só o que diz Hebreus 12:11, que é lindo isso aqui. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois, no futuro,
futuro produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha que lindo, isso aqui está dizendo que toda correção pode parecer ruim no momento, ela causa tristeza, ela causa dor, a correção ela causa dor, mas no futuro, aquele que é corrigido, aquele que recebe a correção, no futuro ele irá sorrir, e isso terá um fruto na sua vida vindo daquela correção. Aleluia. Veja, na verdade, disciplinar é a mesma coisa que se importar. Somente pais que se importam com seus filhos disciplinam os seus filhos. Quando você disciplina o seu filho, quer dizer que você o ama. Quando você o disciplina, quer dizer que você quer que ele seja uma pessoa melhor. Quer dizer que você quer entregar, mostrar para a sociedade o quanto o teu filho é uma pessoa melhor. Por isso você impõe limites. Os filhos, lembrando agora, isso eu falei dos pais, agora vamos falar dos filhos. Os filhos têm uma coisa muito importante sobre filhos que muita gente não entende: que os filhos devem honrar aos pais. Veja o que diz Êxodo 20, versículo 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que quer dizer honra aos pais? Aqui é muito importante. Você sabe o que quer dizer honra? O que significa honrar aos pais? E veja, primeira coisa, quando o versículo diz honra teu pai e a tua mãe, ele está dando um mandamento, está lá nos 10 mandamentos. Um deles é honra a teu pai e a tua mãe. Agora, esse mandamento de honrar ao pai e à mãe é o único dentre os 10 mandamentos que tem uma promessa junto com ele. É o único que diz: se você obedecer, automaticamente você vai ver alguma coisa. Se você obedecer pai e mãe, você terá uma consequência. E qual é a consequência? Diz: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que ele está dizendo? Que filhos que sabem honrar pai e mãe, eles vivem mais tempo, eles não morrem cedo. E eu vou tratar aqui na parte prática, né? Quantos filhos que simplesmente desonram, desobedecem os seus pais, e o pai e a mãe diz o seguinte: todo pai, acho que a mãe já disse isso uma vez na vida, pelo menos, diz assim: meu filho, minha filha, não anda com aquela criatura, não anda com aquele outro rapaz, não anda com aquela moça, porque ela não é de Deus, ela não faz as coisas de Deus, ela faz coisa errada, não anda com ele, não anda com ela. Aí o filho desobedece e vai. Aí a mãe e o pai diz: meu filho, não se envolva com droga, você não sabe o problema que isso significa. A droga significa uma morte espiritual e muitas vezes a morte física. O que o filho faz? Muitas vezes filhos saem desonrando seu pai e a sua mãe, saem e vão para o uso de drogas. Filhos saem e vão desobedecer, andar em más companhias, e lá eles encontram a morte. Então eles acabaram morrendo cedo, porque não honraram os seus pais. E a Bíblia já alertava: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra. E veja, como é que é honrar o pai e a mãe? Aí alguns vão me dizer assim, ah, mas é que o meu pai faz tudo errado, meu pai é uma porcaria, meu pai não dá, meu pai não consigo nem olhar para ele. Será que eu devo honrar um pai que eu não amo? Será que eu devo honrar um pai que faz tudo errado? Será que eu devo honrar um pai que nem quer me ver? Será que eu devo honrar um pai que nem aparece direito em casa? E eu digo que é sim. Nós devemos honrar os nossos pais, por pior que eles sejam, porque isso é um princípio bíblico. Agora é o seguinte: honrá-lo não significa que eu vou concordar com o que está errado, não significa que eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. Eu não vou desonrá-lo porque eu não vou concordar com ele. Não, eu não vou desonrar o meu pai porque eu não vou concordar com aquilo que está errado na vida dele, pela forma errada como ele nos trata. Mas o princípio de honra, eu tenho que lembrar de algumas
coisas, como eu preciso agradar o meu pai e a minha mãe. Se estiver ao meu alcance, mesmo que eu seja, mas eu já sou casado, não tem problema. Você já é casado, mas você tem pai e você tem mãe, procura agradar o pai ou a mãe. Muitas vezes o pai ou a mãe, a gente mora, eu pelo menos moro longe dos meus pais. Se os meus pais disserem, vem nos visitar, vem aqui, a gente faz. Cara, nesse tempo a gente está visitando pouco, né? Eu sei. Nem fui lá depois desse negócio de corona e não pude mais sair. Mas se o pai e a mãe diz, vem me visitar, vem aqui pra gente comer alguma coisa junto, pra gente estar junto, ou seja, eu vou lá, porque é alguma coisa que vai agradar os velhinhos. Sabe, quando agrada pai e mãe, isso é importante, é bom, isso é honrar pai e mãe. Tem muita pessoa que diz, deixa ele lá, ele nem foi bom para mim, ele foi uma porcaria de pai. Mas Deus, que é o nosso pai, estava te guardando o tempo todo. Deus é a figura de pai na tua vida. Se o teu pai terreno não te abençoa, não está junto contigo, lembre-se, o teu pai celestial, ele se importa contigo e ele está te guardando neste mundo mau. Amém? Outra coisa de honrar os pais, ajudando nas necessidades dele. Se o pai e a mãe estão doentes, o que você faz? Ajuda, não é? Muitas vezes os filhos, um pai que tem vários filhos, nessa hora é bom ter vários filhos, quando o pai está doente, vai no hospital, vai revezando, cada filho vai um dia, não fica pesado para ninguém. O pai e a mãe sustentaram vários filhos durante a vida, quando eles estão mais velhinhos, estão precisando, vai lá, vai revezando, e alguém vai cuidando deles e vai ajudando eles. Isso também é uma forma de honrar aos pais. E uma forma de honra também é você se comportar dignamente. É você não ser uma vergonha para os teus pais. Se muitas vezes a criança, o jovem, ele acabou aprendendo coisa errada, ele começa a se comportar de maneira errada, mas isso não é honrar os pais. Aqueles que buscam o princípio de honra se comportam de maneira digna, porque o pai e a mãe vai ter orgulho de dizer, aquele lá é meu filho, aquela lá é minha filha, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que ama Deus, é uma pessoa que sabe ser bom amigo, ele é um bom pai, ela é uma boa mãe, ela é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que tem Deus no coração. O meu filho, a minha filha são pessoas que têm bons trabalhos, são pessoas dignas, que os patrões gostam, que as pessoas amam. Sabem por quê? Porque aquele pai e aquela mãe, aquele meu filho, aquela minha filha tem Deus no coração, e isso faz toda a diferença. Aleluia. E é assim que nós devemos entender o princípio de honra. E o terceiro item, para fechar a parte de criação de filhos, é: os pais precisam ser inspiradores. O que significa inspirar? Inspirar significa entusiasmar, influenciar. E lembre-se, meu irmão, você que está assistindo, você daqui, pais e mães, as crianças aprendem muito mais com aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente diz. Crianças, adolescentes, eles aprendem muito com o nosso exemplo. Então lembre-se disso. Tudo aquilo que você fizer, os teus filhos vão tender a imitar isso. E eu vejo muito lá em casa. Lá em casa eu gosto muito de livro, adoro livro. Eu tenho uma estante cheia de livro lá. Então a minha estante cheia de livros demonstra que eu gosto de ler, não é? Então eu gosto de ler. Nesse caso, a minha filha é outra que também gosta muito de ler. E ela diz, pai, compra livro para mim também. Por quê? Porque ela me vê lendo. Porque ela sabe que eu tenho muitos livros, ela também quer ter livros. E o gurizinho menor, né, que está sendo alfabetizado agora, ele também gosta de ler. O problema dela é escrever. Escrever é um problema, ele é mais lentinho para escrever. Mas para ler, ele gosta muito de ler também, senão que a gente leia para ele. Ou seja, isso é só um exemplo daquilo que os nossos filhos vão olhar para nós e vão ter inspiração em nós. Imagine um pai e uma mãe que ora, um pai e uma mãe que se ajoelha. O que a criança vai enxergar? A criança vai querer imitar, ou vai estar vendo que o pai e a mãe ora, ele vai querer estar junto naquilo, ele vai querer fazer parte, porque ele também é parte
da família, porque ele é um membro importante da família, então ele vai querer fazer parte da oração. Se o pai e a mãe vêm na igreja, se o pai e a mãe buscam a Deus, o que a criança vai fazer? Ela vai olhar e vai dizer: eu também quero aquele Deus do meu pai e da minha mãe. Sabe por que eu quero? Porque o Deus do meu pai e da minha mãe, ele faz o meu pai e a minha mãe serem pessoas melhores. Ele faz o meu pai e a minha mãe serem pessoas amáveis, pessoas que sabem ensinar, pessoas que sabem o que é justo. E quando alguém fala bem do meu pai e da minha mãe, eu sei que Deus está na vida do meu pai e da minha mãe, e por isso que estão falando bem do meu pai e da minha mãe. E o filho sente orgulho porque alguém está falando bem do pai e da mãe dele. Amém? Mais 2 itens aqui então. Lembrando, uma coisa bem importante, só para a gente resumir aqui, uma frasezinha bem simples: não se troca presentes por presença. Não se troca presentes por presença. Eu sei que a gente muitas vezes quer fazer hora extra e quer trabalhar, mas lembre-se que nenhum presente vai substituir você estar junto com o teu filho e com a tua filha, principalmente em momentos importantes da vida dele, porque ele não vai esquecer o dia que você não fez parte da vida dele em alguma coisa que ele julgava importante. Então, pais, eu sei que a vida é corrida, tá? Sei muito bem, mas aproveitem para esses momentos que as crianças vão ter de uma apresentação na escola. Se esforcem para participar. Vão lá, participem das conquistas dos filhos de vocês, porque vocês estão conquistando quando eles conquistam também. Pelo menos lá na minha casa existe, e eu sinto pelo menos isso, existe um orgulho em saber que os filhos estudaram, que foram fazer concurso, que passaram em bons concursos. Existe um orgulho, porque o pai fica orgulhoso, a mãe fica orgulhosa quando o filho cresce e quando o filho aprende as coisas. Então lembre-se, não é a questão presente, mas é a questão de presença. Estejam presentes o quanto vocês puderem. Nem sempre os pais e mães poderão estar presentes na vida dos filhos, mas quando puderem, estejam, façam isso. Isso vai marcar a vida deles. E só posso pedir que Deus nos capacite para essa missão de educação de filhos. Amém? Muito bem. Segundo assunto, e bem importante também, agora nós saímos da questão filhos e vamos para a questão Jesus na família. Qual é a função de Jesus na tua família? O que Jesus faz na tua família? Jesus está contigo na tua casa? Jesus está contigo aí? Amém? O que acontece quando falta alguma coisa na casa que Jesus está? Jesus está na tua casa, mas se faltar alguma coisa, onde é que vocês vão buscar o socorro? Essas e outras questões nós vamos ver agora. Vejam, olha só, lá em João, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: Jesus começou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui está contando uma história bem conhecida. Lembram aquela vez, lá na Bíblia, em que Jesus estava em um casamento e faltou vinho naquele casamento? Então a mãe de Jesus avisa Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus vai lá e transforma água, ele pede para colocar água lá no lugar do vinho, né? Pede para colocar água e transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre que Jesus operou na Bíblia. Esse foi o primeiro milagre onde principiou, onde iniciou o ministério de Jesus. E olha só, naquela época lá, vocês sabem quantos dias era de festa de casamento lá nesse tempo de Jesus? Eram 7 dias, mais ou menos. 7 dias de comemoração. O casal nem saía para o lua de mel, ficava ali comemorando 7 dias. 7 dias comendo, bebendo, dançando, conversando com as pessoas. Eita festa, né? Isso sim é uma festa de verdade. 7 dias comendo, tranquilo, com a família, comemorando. Por quê? Porque uma nova família estava sendo formada. Um casal iria iniciar
nova família, uma família abençoada. Imagina essa família que convidou Jesus para fazer parte, logo do momento mais importante, que é o início de um relacionamento. Convidou Jesus e disse: Jesus, venha fazer parte do início da nossa vida. Feliz é o casamento que tem a presença de Jesus. Aleluia. Amém? Jesus é assim, Ele quer entrar na tua vida, no teu casamento, na tua família. E quanto mais cedo você colocar Ele dentro da tua casa, mais cedo as coisas extraordinárias começarão a acontecer. A água naquele momento foi transformada em vinho, e a água só foi transformada em vinho porque tinha a presença de Jesus ali no meio. Agora, como é que aconteceu esse milagre? Quando é que o milagre aconteceu? Olha só, esse milagre de Jesus aconteceu em um casamento, ou seja, demonstrando que Jesus se importa com os casais, se importa com a família. Esse casamento, ele durava 7 dias, como eu comentei. Mas imagine, se no meio do casamento faltasse o refrigerante. Eu vou dar refrigerante porque a gente bebe bastante refrigerante, né? Tem gente que bebe só suco, mas tudo bem. Faltou o refrigerante no meio da festa. É uma vergonha, não é? Tu vai dar água, e se bobear da água da torneira para os teus convidados do casamento? Não. Imagina um casamento então pior, eu acho, do que água ainda. Pior, você convidou 200 pessoas, apareceram 100 de penetra, você foi. 300 pessoas vão participar do casamento, tu só tem comida para 200. Imagina a vergonha de chegar aos teus convidados, que você convidou, os padrinhos e as pessoas, e não ter comida para todo mundo. Meu Deus, eu digo já, na minha família eu já sei que são acostumados a exagerar até na quantidade. A quantidade é feita mais do que o dobro do que precisa, né? Mas glória a Deus, ainda bem que é assim, ainda bem que a gente tem, né, condição. Mas às vezes a comida é mais do que precisa. Agora, que vergonha se a pessoa tiver que chegar num casamento de um amigo, um casamento de um parente, você foi convidado, e aí chega lá e diz: não, é que faltou comida. Vai para casa com fome? Não, aí fica feio o negócio. Então, nesse momento, e olha só, esse vinho naquela época era considerado como um sinônimo de alegria. Então, se faltou vinho, faltou alegria. Imagina um casamento começando já sem alegria. Imagina um casamento que já inicia meio triste. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado nisso aí. E Jesus, Ele escolhe um casamento, Ele escolhe um início de uma família para demonstrar o seu poder, porque diz assim no nosso texto que ele leu: e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e eles creram nele. Então Jesus começou a influenciar naquele casamento, e começou o ministério na instituição chamada casamento. Por quê? Porque Jesus se preocupa com o teu casamento e com a tua família. Amém? Onde é que aconteceu esse milagre? Aconteceu em uma pequena aldeia em Caná da Galileia, um lugar pequeno. A questão é, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah não, mas olha só, a minha casa é lá no bairro, a minha casa é muito simples, a minha casa não tem tudo aquilo que eu gostaria que tivesse, a minha casa não tem toda a comida que eu gostaria, não tem todo o conforto que eu gostaria, a minha casa é lá no bairro, lá no fundo. Mas lembre-se, não era Caná da Galileia, era um lugarzinho pequenininho, era um vilarejo tão pequeno, mas é lá que estava Jesus. Jesus estava lá naquele lugar pequeno. Então não importa se você mora no bairro, se a casa é pequena, ou se você mora no palácio, o que importa é se você tem a presença de Jesus na tua casa. Aleluia. Isso é o que importa, a presença de Jesus, Jesus agindo aqui. Amém? E outra coisa que eu esqueci de falar logo no início, para quem estiver assistindo aí, principalmente quem está lá, tá? Nós vamos fazer assim, eu vou terminar esse estudinho aqui, depois nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar por todos. Amém? Então nós vamos também, hoje vai ser uma live completinha, vai ter mensagem, vai ter louvor e vai ter oração também. Amém? Pois é, por que que a terceira pergunta é: por que esse milagre aconteceu? Esse milagre de Jesus poderia ter dito assim: não, eu não preciso transformar água em vinho, não tem necessidade, tantas pessoas precisando de cura lá fora, e eu vou tratar logo num casamento de transformar água em vinho.
Mas Jesus fez isso por quê? Porque naquela época, quando o vinho acabava na festa, que seria o mesmo que acabar a Coca-Cola, o refrigerante, era uma vergonha, era uma humilhação para a família. Então Jesus evita a humilhação e uma tristeza de uma família. Então Jesus é assim, Jesus não quer ver uma família humilhada, não quer ver uma família triste, mas Jesus quer que a tua família seja abençoada com a sua presença. E se precisar fazer milagre, se precisar transformar água em vinho, se precisar tocar na vida das pessoas, tocar na tua dispensa, tocar na tua prosperidade, Ele vai te abençoar, porque Ele se importa contigo. Amém? Pois bem, diz ali na Bíblia: fazei tudo quanto Ele vos disser. Isso foi a mãe de Jesus que disse. Jesus está pronto a fazer o milagre, e a mãe dele diz: façam tudo o que Ele vos disser. Veja que nesse momento as pessoas obedeceram ao que Jesus pediu. Então eles colocaram água no lugar onde havia vinho, e depois Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Isso significa agir com humildade, agir com obediência e agir com fé, sabendo que não tinha lógica, porque a fórmula da água e do vinho não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a gente obedece, quando a gente é humilde, quando a gente coloca a nossa fé em ação, quando eu obedeço a Jesus e eu cumpro com aquilo que Ele pediu, o resultado disso é transformar uma água sem gosto, transformar, quem sabe, muitas atitudes e pessoas que não eram nada, foram transformados em alguém doce, em alguém abençoado, em alguém cheio da graça, uma família cheia da graça de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu a Jesus e Jesus transformou a sua realidade. Aleluia. Amém? Feliz é o lar que procura viver segundo as palavras de Jesus. Tito, no capítulo 3, versículos de 3 a 5, diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Antigamente nós éramos insensatos, desobedientes, que nós servíamos apenas a nós mesmos. Mas quando Jesus entra na nossa vida, entra no nosso lar, entra na nossa família, nós somos regenerados. Sabe o que é regenerado? Regenerado significa, o re significa fazer de novo. Então ele é regenerado, ele é feito de novo, nascido de novo. Aquele que é regenerado em Cristo, ele morre para as coisas do mundo, ele morre para aquilo que não é de Deus, mas ele é renascido em Cristo. Ele começa uma nova vida, uma nova caminhada, porque a caminhada com Cristo é diferente do que a caminhada com o mundo. A caminhada com Cristo, eu começo a olhar as coisas e enxergar de maneira diferente. Quando eu ouço alguma coisa, eu começo a ouvir de maneira diferente. Quando eu sentir algo, eu vejo, eu sinto isso de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida e hoje eu sinto diferente, eu estou ouvindo diferente, eu estou sentindo diferente as coisas, porque Jesus é que está na minha vida. Então, quando eu aceitei de verdade, tudo foi feito diferente. Eis que tudo se fez novo, eis que a novidade de vida está posta a nós. Uma vida com Cristo é uma vida diferente. Mas veja, deixa Jesus entrar na tua casa, mas não somente entrar, deixa Ele fazer o que Ele tiver que fazer, deixa Ele fazer o milagre, deixa Ele fazer a mudança. Eu sempre digo assim, olha, quando a gente aceita Jesus, não separa uma parte do teu coração, não.
Quando você aceitar Jesus, deixa Ele entrar e preencher todo o teu coração. Ele preencha o teu coração, a tua mente, para que os teus pensamentos sejam de Deus, para que a tua mente esteja estabelecida em Deus. Não separa lugar no teu coração para ti mesmo, para as tuas vontades. Não separa lugar na tua vida para o velho homem. Não separa o teu pedacinho para aquela antiga mulher que existia antigamente. Não, entrega tudo para Ele, é tudo na mão dele, porque Ele saberá cuidar da tua vida e do teu coração. Amém? Pois bem, a sua família, muitos dizem assim: ah, mas a minha família não tem mais jeito. Aí a mesma coisa que disseram na festa: não tem mais jeito, acabou o vinho, acabou a alegria. Mas eles esqueceram o seguinte: não é que o vinho ele estava acabando. Eles disseram: não, a alegria já acabou, o vinho já acabou, minha família não tem mais jeito. E as pessoas dizem: o meu filho não tem mais jeito, a minha filha não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito. Mas veja que neste casamento ele tinha a presença de Jesus. Então, quando parecia que estava tudo acabado, parecia que a festa iria acabar, Jesus chega e diz: não, não acabou, eu estou aqui. E no momento em que está Jesus naquele lugar, no momento em que Jesus está na tua vida, a alegria não acabou, a família não acabou, é apenas um momento difícil, e Jesus está lá para transformar água em vinho e para restaurar a tua casa e a tua família. Isso é o meu Jesus trabalhando. Aleluia, Jesus. Faça a sua parte no casamento. Meu irmão, eu adoro a fé prática, eu gosto muito da fé prática. Então vamos para as dicas práticas agora. Lembrem-se que algumas coisas Jesus faz, não é? Transformar água em vinho. Mas tem coisas que Jesus não pode fazer e não vai te obrigar a fazer. O quê? Exemplo: agradeça pela comida que foi feita com tanto carinho para você. Agradeça a Deus, e quem sabe a pessoa que fez, né? Que fez com tanto amor, que fez com tanto carinho uma comida, que caprichou no tempero. Ou comida sem tempero é ruim mesmo, meu Deus. Caprichou, a pessoa caprichou no tempero, sabe? O assador foi lá na churrasqueira, se esforçou, se esfumaçou todo, queimou os dedos no espeto, se sujou, sabe? O assador ficou 2 horas assando a carne, e quando chega, às vezes a carne não está tão boa, né? Agradece igual, profetiza, sei lá eu, sabe? É um momento em que a gente tem que lembrar que é nossa parte isso. É dizer assim, quem sabe diga: ó, tá boa, né? Mas na próxima vez eu te ajudo a temperar, né? Não é bom assim? Eu te ajudo a temperar a carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é coisa prática, isso é coisa que Jesus não vai fazer para nós. Quer fazer a nossa parte. Assar uma carninha, a gente tem que aprender a assar, e a gente tem que aprender a se esforçar. O primeiro dia que eu fui fazer salsichão, quando eu casei, até hoje me incomodo por causa disso. Eu fui assar um salsichão e eu nunca tinha feito isso na vida inteira. E eu tinha acabado de casar e não tinha ninguém para perguntar. E eu não sabia se tinha que salgar ou não. Por via das dúvidas, né? Eu preferi dar uma salgadinha meio por cima, né? Vai que ficasse sem gosto. Mas aí não deu para comer, fazer o quê? Não pude comer o salsichão que eu mesmo fiz. Por quê? Porque eu esqueci, eu não sabia como fazer o tempero, né? Então não tem problema se alguém disser: o salsichão não ficou bom. Por quê? Porque eu não soube temperar. Isso não é Jesus que tem que vir aqui dizer para mim. Jesus faz aquilo que é impossível, mas aquilo que é possível eu tenho que aprender a me virar. Então isso faz parte. Outra coisa: dê um beijo na esposa, no esposo, quando sair de casa, quando voltar. Não custa nada. É bom, é importante, sabe? Só para dizer que tu te importa. Nem que seja por formalidade, depois você pega o jeito, né? Vai fazendo. Conversem mais na família. Nesse tempo eu tenho certeza que estão conversando. Todo mundo em casa, né? Estão conversando bastante. Aí o pessoal diz: não vejo a hora dessas crianças voltar para a escola. Eu tenho escutado muito isso. Não vejo, meu Deus do céu, essas crianças não aguentam mais. Não aguentam mais todo mundo em casa o tempo todo, e tem que dar atenção para todo mundo. E eles brigam. Não sei se na casa de vocês brigam, mas lá em casa de vez em quando tem umas briguinhas. Brigam, os irmãos brigam, e aí a gente tem que apartar, e aí fica chato. O trabalho do pai e da mãe é bem pesado, né? Então conversa, aproveita para conversar. Outra coisa, comprem chocolate, tá? Para as crianças não muito, porque não faz bem para as crianças, mas para os adultos faz bem um monte. Então compra chocolate para os adultos, tá?
Adulto que gosta de chocolate, compra. Se a pessoa não gostar de chocolate, dá uma barrinha de cereal para a esposa, porque você vai mais fitness, né? Dá uma barrinha de cereal para ela. Isso é coisa prática, sabe? Que a gente pode fazer para melhorar o nosso casamento. A gente tem que fazer. Compra flor, se a mulher gosta de flor, dá a flor de presente. Mas não porque é o aniversário dela, não precisa ser, tá? Não, é simplesmente, eu estava passando na rua, eu vi alguém vendendo flores, compra uma florzinha, não precisa comprar um buquê inteiro, tá caro, mas compra uma florzinha, e aí diz, não, eu lembrei de você, né? A esposa vai perguntar, o que foi? Não foi nada, só lembrei, né? Só lembrei, dá uma florzinha de presente, não custa muito dinheiro, e é uma forma de você mostrar que lembrou, não porque é o aniversário dela, não, mas é porque você lembrou, e isso vai com certeza ter um efeito positivo, e você vai colher os efeitos disso depois, né? Amém, glória a Deus. Coloca uma roupa diferente, tem gente guardando, assim, pode olhar nos armários, principalmente o pessoal de mais idade, as pessoas guardam muito pratos, e talheres e copos para ocasiões especiais. Só se for um velório, ocasião especial. Meu Deus do céu, começa a usar aquilo que é especial, gente. Se é especial, aproveita o que é especial enquanto a gente está por aqui. Aproveita aquilo que é especial com pessoas especiais. E não tem melhor pessoas mais especiais do que aqueles que convivem contigo, com a tua família. A tua família merece o que é especial. A tua família merece o melhor. Então ofereça para a tua família a presença de Deus e o melhor que você puder oferecer para ela. Então aproveite esses momentos que vocês têm juntos aqui. Tem outra dica aqui, olha, assim, não estou dizendo nada, estava na minha lista do meu estudo aqui. Toma banho para dormir, é importante, né? Toma um banho antes de dormir, vai dormir limpinho, isso vai ajudar bastante também, né? Então as crianças, de vez em quando eu escuto falar de criança e jovem que ficou 3 dias sem tomar banho, 4, mais. Então, meu Deus, pelo amor de Deus, vamos tomar um cuidado nessa parte aí. Agora, quem for casado é imprescindível, não tem jeito, tem que ser todo dia, né? Toma um banhozinho e depois vai dormir limpinho, que isso vai ajudar bastante, tá? Isso é coisa boa, isso ajuda muito as famílias. E também lembrem-se de organizar ocasiões especiais, jantares. Façam um jantar em família ou um jantar no casal. Saiam para comer fora, deixa as crianças cuidando umas das outras, né? O mais velho cuida do mais novo. E saiam de vez em quando para comer fora, quando não tiver aberto tudo, né? Não tem nada, nenhum lugar para a gente comer hoje em dia, está tudo fechado por causa do vírus. Mas daqui a pouco vai começar a acontecer. Então façam em casa, façam um jantar só para vocês. Não porque é aniversário, mas porque vocês se amam, porque vocês são uma família que se ama, tá? Convida Jesus para essa família que ela vai se amar cada vez mais. Nem sempre as coisas saem como a gente planeja, nem sempre, não é? Muitas vezes as coisas parecem que saem o contrário do que a gente planejou. E veja que nessa festa onde Jesus estava, o vinho acabou durante a festa. Assim como as dificuldades chegam e aparecem durante a nossa vida. As dificuldades vêm, mas lembre-se, as dificuldades vêm, mas Jesus está na tua vida. Jesus está na tua vida, no teu casamento. E se Ele está no teu casamento, Ele pode mudar isso, mudar a realidade. Jesus é a nossa esperança. Veja que na história que nós lemos, nesse versículo que nós lemos, ele diz assim: todo o homem, veja a continuação da história, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que ele estava dizendo aqui? Muitas vezes, durante o caminho da nossa vida, que mesmo que tenha Jesus conosco, nós começamos a dizer: as coisas estão difíceis, o mundo nos aperta, está tudo tão difícil. E aí, nesse momento que está tudo difícil, muitas vezes a alegria acaba, e as pessoas dizem: o vinho acabou, a alegria acabou, o amor acabou. Mas vejam que esse versículo diz que quando Jesus, que estava na festa, ele foi pedido para que ele fizesse o milagre que transformou a água em vinho, transformou aquele vinho novo de Jesus num vinho melhor do que aquele vinho que eles tinham. Isso quer dizer o seguinte, que quando Jesus está na nossa casa, nós até imaginamos que podemos ter alegria, e em um momento essa alegria acabou, mas quando Jesus toca na nossa vida, a alegria retorna, e ela retorna
peça para que Ele venha com o seu vinho de alegria nas nossas vidas. E por último, aqui no nosso estudinho, esteja atento aos propósitos de Deus. O milagre de Jesus na transformação manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Isso quer dizer o seguinte: quando Jesus transformou a água em vinho, isso tinha um propósito. Esse versículo diz que Jesus, Ele se demonstrou, Ele manifestou a glória dele em um casamento. E no momento em que Jesus manifesta a sua glória na família, muitos começam a crer nele. Os próprios discípulos de Jesus começaram a crer muito mais nele, porque viram o milagre que ele estava realizando. Jesus trará milagres na tua vida, porque ele quer mostrar ao mundo que ele está na tua casa. Jesus quer mostrar às pessoas que ele está contigo. Então Jesus fará milagres não apenas para te deixar feliz, mas para que você possa crer ainda mais e possa testemunhar dele, porque você sentiu o que vem da presença dele. Aleluia, Jesus. Não se curve diante da pressão do mundo, porque o mundo quer destruir os valores da família. Muitas vezes o mundo está nos pressionando e tentando destruir a família, mas nós estamos aqui, neste lugar, nesta igreja, nós estamos juntos em oração por esta cidade, por esse estado, por este país, para que a família seja restaurada como instituição divina, assim como foi lá desde o Jardim do Éden, uma família escolhida por Deus. E nós somos escolhidos por Deus e não estamos aqui por acaso, mas nós estamos aqui para resgatar princípios e valores que foram perdidos, valores cristãos que estão sendo deixados à beira do caminho e que muito tem se perdido. Mas nós, em oração, com o nosso coração colocado nisso e com o nosso esforço, nós iremos resgatar princípios para que a nossa família seja uma família valorosa em Deus, e nós tenhamos filhos abençoados, vocês tenham um marido abençoado, uma esposa abençoada, pessoas que estarão cheias de Deus, porque você está junto com o Senhor, você está orando em Espírito e no Espírito Santo, para que você não perca a tua família, para que ela seja o teu recurso, o teu momento. Quando a família ela está bem, você está bem. Então seja abençoado neste momento. Neste momento nós vamos cantar ao Senhor, e logo depois, daqui a pouquinho, logo depois dessa canção, nós estaremos orando por todos. Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar em pé, quem estiver aqui na igreja, vamos colocar em pé neste momento. Você que está na sua casa, se você conhece, cante com a gente, cante ao Senhor, traga a presença de Deus para a tua família, cantando ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus